Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. As reprises você pode assistir no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Você vai entrar na playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e lá vai ter todos os vídeos dos nossos programas. Ou você pode entrar no facebook.com/respondendo sobre as escrituras e todos os links de todos os programas vão estar lá. E lá mesmo no Facebook você pode nos enviar alguma pergunta. Você tem alguma pergunta? Alguma sugestão? Nos envie então a sua pergunta lá no Facebook. Não tem Facebook? Entre então no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e sou um privilegiado por poder compartilhar a palavra de Deus com os ouvintes. No programa passado, nós tratamos sobre a questão da lei no Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos tratar da lei no Novo Testamento. Então, a lei deve ser guardada? A lei não deve ser guardada? Qual então o fundamento da lei? Para que serve a lei então no Novo Testamento? Essas questões nós responderemos nesse programa e no próximo programa. Antes da resposta, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, pedimos a Tua bênção enquanto meditamos na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos falar de maneira clara, orientados por Ti. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele cita os mandamentos que foram dados por Deus ali no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai é a primeira vez que Deus fala a todo o seu povo. Antes ele tinha falado de uma forma individual com Abraão, Isaac, Jacó, mas Deus, a primeira vez, ele fala com todo o seu povo. É muito claro em Êxodo 19 que Deus falou no Monte Sinai e todo o povo ouviu. E o Senhor Jesus começou o seu ministério e a primeira vez que ele vai falar a uma multidão, ele fala a respeito dos mandamentos que foram dados ao povo no Monte Sinai. Então, ele fala do mandamento do homicídio. No capítulo 5, versículo 21 de Mateus, está escrito: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Então ele está recordando do Monte Sinai. Ele fala: quem matar estará sujeito ao julgamento. Agora ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Veja que ele equiparou uma pessoa que sem motivo se irou contra o seu irmão a um assassino. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então Jesus é muito claro aqui ao dizer que pessoas não podem insultar outras pessoas, pessoas não podem se irar contra outras pessoas, porque senão estará quebrando também este princípio que nós encontramos no mandamento não matarás. As pessoas normalmente, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, quando chega neste mandamento não matarás, todo mundo sente um alívio, pensando: esse mandamento eu não quebrei. Mas quando Jesus vem e diz que se você se irá contra o seu irmão sem motivo, você está sendo equiparado ao homicida, isso fica muito mais grave, porque todos nós fazemos isso. João chega a dizer que aquele que aborrece o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, é um assassino, mesmo ele não tendo cometido o homicídio. Jesus disse que se você insultar o seu irmão, se você se irar contra o seu irmão, você também é um assassino. Ele está fazendo uma equiparação aqui. Então, neste sentido, nesta forma de pensar que Jesus nos ensinou, não existe um único ser humano que possa dizer que nunca quebrou o mandamento de não matarás. Porque Jesus ensinou que isso é um princípio e, como princípio, nós todos quebramos este mandamento. José Odair, e ele não ficou apenas nesse mandamento. Ele vai fazer agora alusão, lembranças de vários outros mandamentos. Depois ele vai tratar aqui na sequência sobre o adultério. Ouviste que foi dito
aos antigos, né? Lá em Êxodo capítulo 20, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então é mais ou menos igual, do que você explicou agora mesmo, o pecado não está na prática em si, mas vem antes, vem na intenção de praticar o tal pecado, não é mesmo? Exatamente, olha, ele disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, todas as pessoas, infelizmente, têm que admitir que cometem esse tipo de pecado. Por mais que nós lutemos contra isso, a nossa natureza nos leva a isso. Quem pode dizer que nunca jamais quebrou o mandamento depois que o Senhor Jesus nos ensinou esse mandamento desta maneira? Nós temos que evitar ao máximo. E Jesus está dizendo aqui para nós controlarmos até a nossa maneira de pensar. Nós não temos a liberdade de soltar a nossa imaginação e de aqui na nossa mente ficar cultivando, pensando e deixando que pensamentos fiquem por um tempo prolongado, achando assim, olha, eu não posso cometer o adultério, mas imaginar, mas cobiçar, mas ficar mantendo um pensamento em relação a outra pessoa durante um tempo, e isso não é pecado, é pecado. Não é somente cometer o adultério em si, mas se você, no seu coração, você olhou para uma mulher com intenção impura, lá no seu coração você já adulterou com ela. Então nós vamos prestar contas a Deus até mesmo dos nossos pensamentos. E quando nós olhamos para o Velho Testamento e nós tratamos não matarás, nós vamos ver que Deus estava protegendo ali a vida. E agora quando Deus diz não adulterarás no Velho Testamento, Deus está protegendo as relações sexuais sadias. E tudo o que estiver fora da relação sexual sadia, que é no ambiente do casamento, é pecado. A fornicação, né? O sexo entre duas pessoas que não são casadas também é pecado. E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3, o seguinte: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então o que o apóstolo Paulo está querendo ali? Baseado nesse princípio de não adulterarás, né? Pensando nas relações sexuais sadias. Nós como seres humanos, nós como cristãos, nós não podemos ver, nós não podemos comentar e nós não podemos assistir determinadas coisas que nos levam a pecar. Então é muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente vê, com o que a gente pensa, com o que a gente ouve, com o que a gente assiste, né? Agora, Rafael, as pessoas divulgam que não existe um pecado mais grave do que o outro. Isso está correto? Não, claro que não. Existem pecados gravíssimos, inclusive pecados que levam à morte. O João deixou isso muito claro. Então, pessoas cometem pecados achando que é um pecadinho e outro pecado tem a mesma proporção. Como que se furtar um clips tivesse o mesmo peso de pecado do que você assassinar alguém? Isso não faz nem lógica e também não é bíblico, porque há pecado sim de morte, como está nas escrituras. Para a condenação, né, todo pecado leva à condenação, à morte, à separação de Deus. Mas no que diz respeito às consequências práticas, existem pecados que são mais graves. E pensando nesse princípio que o Senhor Jesus traz, comentando não adulterarás, o apóstolo Paulo ele faz um comentário em 1 Coríntios capítulo 6 da seguinte forma. Eu vou ler a partir do versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Porque qual era o argumento de algumas pessoas? Dizendo, olha, meu corpo não sente fome. E se o meu corpo sente fome, eu tenho que comer. E eles diziam, olha, meu corpo também tem necessidades. O meu corpo também deseja. E se o meu corpo deseja relações sexuais ilícitas, eu tenho que satisfazer. Não. Agora a Bíblia diz que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Então ele está destacando a importância do corpo aqui, né? E ele vai chegar a dizer que todo o pecado que a gente comete é fora do corpo.
Mas quando a gente peca na imoralidade, nós estamos cometendo um pecado contra o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, o pecado da imoralidade, da relação sexual ilícita é um pecado gravíssimo, né? E a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo, mas aquele que prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, as consequências de errar nesse mandamento de não adulterarás, cometer e praticar sexo fora da vontade de Deus, são consequências gravíssimas. E tem gente que brinca com isso, né? Sabe que tá errado, sabe que não tá fazendo bem para ele, sabe que Deus não gosta, mas ele continua nesse tipo de prática, porque é uma prática que não é de corpo externo, é pra dentro. Então ninguém tá vendo que você tá pecando. A pessoa fica ali meditando naquilo, né? Fica guardando aquilo, e é pecado, né? Por isso que depois ele diz na sequência que se sua mão te faz você pecar, corta ela. Se seu pé te faz pecar, corta ele. No sentido de resolva seu problema de pecado. Não fique guardando pecado pra si. Corta o mal pela raiz. Mas o interessante, José Aldar, a gente está citando, né, os 10 mandamentos, as 10 palavras, as tábuas do testemunho de Êxodo capítulo 20. Mas Jesus agora vai para Deuteronômio capítulo 24, quando vai tratar sobre a questão do divórcio, né, porque é tanto importante as 10 palavras, os 10 mandamentos, quanto o restante da lei. Para aqueles que quer fazer tanta diferença assim de uma lei dos 10 mandamentos para o restante da lei. Aí vai dizer, né, no verso 31... Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, né? É uma lei. Moisés escreveu sobre isso. Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe, tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Para a gente não ter que falar muito sobre esse caso, da pornéia e tudo mais, e ficar em outro assunto, Jesus Cristo ele dá uma outra visão, uma outra interpretação da lei. Ele quer que o marido cuide da esposa e que a esposa fique com o marido. Não ficar tendo esse divórcio como os judeus ficavam nessa época, né? Qualquer coisinha que acontecia, divorciava da esposa. E a mulher ficava lá, perdida lá sem o seu marido. Então ele quer esse cuidado. Ele dá uma nova interpretação da lei de Deuteronômio capítulo 24 aí. Também. Então, nós temos aprendido com o Senhor Jesus Cristo que o adultério não é o ato em si, mas é um estado. Então, eu tenho que viver de uma maneira pura, longe dos pecados contra o corpo, dos pecados da prostituição, e evitar cultivar esses nossos pensamentos. Longe da pornografia que tanto tem assolado as pessoas que se viciam nesse tipo de coisa. O Senhor Jesus deixa bem claro que nós temos que nos abster disso, e isso tem que ficar longe de nós, porque se a gente dá asa à imaginação, uma hora ou outra a coisa acaba acontecendo, e esse pecado gravíssimo vem fazer parte da nossa vida, e ele tem consequências arrasadoras. E de uma coisa que está na cabeça, logo a pessoa pratica mesmo, né, o ato. Exatamente, e Jesus quer que nós evitamos isso bem longe, que nós ficamos o mais longe do pecado possível. Ô José Aldar, e aqui também vai citar outro dos 10 mandamentos, das 10 palavras, ou das tábuas do testemunho. Aqui na oração dominical, Jesus Cristo faz uma referência à pessoa de Deus, né? E que não deveria ser usado o nome de Deus em vão. Ele vai dizer então, seja santificado o teu nome. É uma referência aos 10 mandamentos, né? Às 10 palavras, porque ele está nesse contexto, extraindo aquela concepção judaica, né? E dando uma nova interpretação, uma nova roupagem ao que eles conheciam sobre a lei, não é mesmo? Exatamente, por quê? O nome de Deus, e Deus é absolutamente santo. Não tem como Deus ser mais santo do que ele é. Mas por que ele diz aqui, santificado seja o teu nome? Jesus está dizendo que aquele que fala com Deus, que aquele que tem um relacionamento com Deus e ora a Deus, ele deve andar de tal forma que o nome de Deus seja exaltado pela sua conduta. Então uma pessoa, quando ela não anda de forma digna da vocação que ela foi chamada, de forma digna de um cristão, ela não está cumprindo este mandamento, porque as pessoas vão falar do nome de Deus, vão falar mal da obra de Deus por causa da sua conduta. Então quando ele fala santificado seja o teu nome, ele lembra deste mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é carregar o nome de Deus e não fazer como os judeus fizeram.
Os judeus, eles se preocuparam muito com a pronúncia e esqueceram da sua conduta. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala o seguinte, Paulo diz, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, né? O Senhor conhece aqueles que são seus e todo aquele que profere este nome aparte-se da injustiça. Se você quer, então, santificar o nome de Deus, aparte-se da injustiça. Assim, Jesus também é, como Deus, e Jesus é Deus, absolutamente santo. Mas o que o apóstolo Pedro quis dizer quando ele disse lá em 1 Pedro 3,15? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Não tem como Jesus ser mais santo, mas a nossa atitude, o nosso proceder e a maneira como nós nos relacionamos com Deus tem a ver com isso. Nós vamos santificar a Cristo em nosso coração e a maneira como nós andamos também vai santificar o nome de Deus diante das pessoas. Nós vamos mostrar que servimos um Deus santo. Então, na oração dominical aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ao ensinar a orar, ele sem dúvida está lembrando que Deus já havia determinado que não se deveria tomar o seu nome em vão. José Alder, agora aqui no versículo 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar outro. Ou se devotar a um e desprezar ao outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Tem a ver com a idolatria do povo de Israel lá em Êxodo capítulo 20, porque, pelo que eu entendo, os judeus também tinham aquela ideia, né, de riqueza, e eles acreditavam que por causa da riqueza deles, Deus estava abençoando eles. Aí chegou um momento que eles estavam adorando mais as riquezas do que o próprio Deus. Mais a bênção do que o abençoador. Tem alguma coisa a ver? Será que está relacionado com o Êxodo capítulo 20 na questão da idolatria? Exatamente. Lá que o Senhor Deus diz ao povo de Israel, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Só que o Senhor Jesus está trazendo aqui uma interpretação da seguinte forma. Eles imaginavam que ter outro Deus diante deles era apenas se prostrar diante de uma outra imagem. Jesus está dizendo que não, porque ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Senhores é aquele que comanda a sua vida, é aquele que a qual você se devota. Então ele está dizendo aqui que aquilo que é a prioridade na sua vida é seu Deus. Não é simplesmente você se prostrar diante de uma imagem, não. Mas tudo aquilo que ocupa o seu tempo é o seu Deus. Lembra quando Jesus foi indagado sobre qual seria o maior mandamento? O que ele respondeu? O maior mandamento é este: ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então aquilo que ocupa mais o seu tempo, que você gasta mais as suas energias, suas capacidades e o seu entendimento, aquilo é seu Deus. A sua prioridade é o seu Deus e não somente se prostrar diante de um ídolo. E Jesus disse que naquela época já, entre o povo de Israel, a riqueza era um Deus. Paulo diz que nós temos que evitar a avareza, que a avareza é o quê? A avareza é idolatria. Então tudo aquilo a qual você dedica o seu tempo, talento, né, o seu dinheiro, as suas capacidades, aquilo se torna o seu Deus. E eu me recordo, Rafael, que lá em Gênesis capítulo 3, na tentação de Adão e Eva, o que Satanás prometeu a Adão e Eva? Dizendo o seguinte: e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas ocasiões, quem será o nosso Deus? A nossa própria vontade e o nosso eu. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, ou seja, pessoas que estão entre os cristãos, que podem até ser tratados como os cristãos, dos quais repetidas vezes eu os dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, né? E a glória deles está na sua infama, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então veja, qual é o Deus deles? O seu ventre. O que ele está querendo dizer com isso? Que a satisfação das suas necessidades, dos seus desejos carnais, toma o lugar de Deus. Então a pessoa se preocupa muito mais com o seu bem-estar,
A pessoa se preocupa muito mais em satisfazer os seus desejos e tudo o que ele quer e tudo o que ele anseia está acima da vontade de Deus. O que é o Deus dessa pessoa? O seu próprio bem-estar, o seu próprio conforto. E neste aspecto, tem muito cristão que vive desta maneira e está quebrando o primeiro mandamento, o princípio do primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Ama a riqueza ou ama a si mesmo. E há muitos dito cristãos por aí condenando os católicos por terem imagens, né, santos em casa e tudo mais, onde às vezes a própria pessoa ela tem um ídolo nela, né, em si, que são as riquezas. Então você vê aí igrejas, seitas pregando bênçãos, né, curas e tudo mais, onde eles afastam de Deus, né, do abençoador, e pegam para si as coisas, né, dinheiro, riquezas e etc. E assim eram os judeus, principalmente os religiosos, os fariseus, acreditavam que quanto mais riquezas, mais bênçãos Deus estava dando na vida deles. Aí eles desprezavam os outros por causa disso. Interessante é até uma parábola, né, da grande ceia, onde o Senhor convida os seus servos e cada um começa a dar uma desculpa. Então ele pega e vai lá nos becos, nas vilas, pega os coxos, os aleijados e leva para o seu banquete. Ou seja, descarta então ali os legalistas, né, os fariseus, aqui é uma referência aos fariseus, e pegam os pobres e levam para o seu banquete. E realmente o povo judeu, eles tinham uma idolatria mesmo com essa questão das riquezas, o próprio legalismo e etc. E assim vai. Então Jesus Cristo está dando uma nova interpretação da forma com que eles entendiam sobre a lei. E José Aldair, aí continuando, Jesus Cristo então está pegando aquela ideia das 10 palavras, das 2 tábuas do testemunho. A gente vê também que tá outros mandamentos da Torá também, outros mandamentos que não estão nas 2 tábuas do testemunho, mostrando que a lei ali, os 10 mandamentos e as outras leis, tem uma ligação entre elas. Não há uma tanta divisão como ensinam por aí, faz parte da mesma lei. E lá nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, nas tábuas do testemunho, vai falar sobre cobiçar algo do próximo, né? Então é um mandamento, não deve se cobiçar nada do próximo. Quando o Cristo vai falar aqui sobre a ansiedade, está ligado com essa questão de cobiçar? A pessoa está tanto ansiosa com alguma coisa que ela acaba cobiçando algo de alguém? Exatamente, porque quem que cobiça? Quem cobiça é a pessoa que não está satisfeita com as coisas que Deus lhe deu. Deus, ele não prometeu dar tudo que nós queremos, mas ele prometeu que não vai faltar nada das coisas que nós precisamos. Aqui ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Quando o Senhor Jesus está falando da ansiedade. Mas ele começa dizendo da seguinte forma: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu estou citando Mateus capítulo 5, capítulo 6, em versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quem é a pessoa que fica inquieta? É aquela pessoa que acha que Deus não é capaz de suprir tudo o que ela precisa. E aquela pessoa que acha que precisa de mais do que aquilo que Deus está dando a ela. É a pessoa que cobiça. E ela diz: por que eu não tenho o que os outros têm?
Por que que eu também não posso ter aquela roupa? Por que eu não posso ter aquela casa? Por que eu não posso ter aquele carro? Essa pessoa está cobiçando porque ela não está contente com as coisas que Deus lhe deu e ela não confia em Deus ou acha que precisa de mais do que Deus está dando a ela. Essa pessoa cobiça e por isso eu acredito que o Senhor Jesus está tratando deste mandamento aqui, não cobiçarás, quando ele fala a respeito da ansiedade. E no verso 32 ele vai dizer assim, porque os gentios é que buscam todas essas coisas. Os gentios aqui é pagãos, né? Os pagãos que buscam essas coisas. É satisfazer com coisas, né? Coisas mesmo, exteriores. E o povo de Israel, os judeus deveriam confiar em Deus, que Deus acrescenta todas essas coisas, né? O alimento, o vestimenta, a moradia, etc e tal. Então os pagãos é quem busca coisas em sua vida. E o cristão não deve ser assim. Imagine, né? A pessoa ali preocupada, pensando, amanhã eu vou passar fome, ou eu não vou ter o que vestir, ou vai me faltar emprego. Essa pessoa ela não está confiando no poder de Deus em suprir as suas necessidades. E essa pessoa, ela está pecando, ela está quebrando este mandamento, ela está querendo, e muitas vezes está querendo coisas que Deus não vai dar a ela, porque Deus vai dar a ela o que ela necessita, e não necessariamente o que ela quer. Ô José Alder, então aqui no capítulo 7, Jesus Cristo, nessa linha de raciocínio, pegando ali partes do Antigo Testamento, da lei, né? Tanto as 10 palavras, os 10 mandamentos, quanto algumas partes dos outros mandamentos também da Torá. Aí diz aqui no capítulo 7, verso 7 o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho perdir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe perdir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então a gente vê que Deus é um pai que cuida de sua nação, cuida de Israel, cuida dos seus filhos, ele providencia tudo o que a nação precisou. A gente viu Deus, quando a nação de Israel saiu ali do Egito, ele providenciou alimento, providenciou água, depois deu uma nação para eles, multiplicou os seus animais, multiplicou suas plantações, e o homem agora começa a cobiçar coisa do próximo. Isso mostra uma total falta de fé. Esse texto não está dizendo que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Tudo. Não, está dizendo que as coisas úteis para a nossa vida, pode pedir que Deus vai dar. E Tiago acrescenta, se você pedir as coisas conforme seja também a vontade de Deus, ele vai acrescentar essas coisas em sua vida. Então está totalmente ligado à cobiça, né? Nas coisas do próximo. Quanto o cavalo do próximo, o jumento do próximo, a esposa do próximo, a casa do próximo. Então o judeu não deveria cobiçar coisa nenhuma do próximo. Ter fé, pedir com fé, que Deus vai providenciar as coisas que nós precisamos. Não o que nós queremos, o que nós precisamos. Essa é a lei e os profetas. Isso mesmo, inclusive o comentário que o escritor aos Hebreus faz na sua carta no capítulo 13 vai nessa linha. Quando ele fala no versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele, Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim faremos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então a Bíblia está dizendo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Então Deus tem prometido dar tudo o que nós precisamos, não tudo que nós queremos, mas aquele que está ansioso, necessariamente ele está ansioso por algo que ele quer, né? E não está confiando em Deus, como a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, porque ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. José Aldair, então a gente vê no Sermão do Monte que Jesus Cristo então vai pegar aquela lei, aquele legalismo, né? Pega ali as 2 tábuas do testemunho, mas outras partes que também estão na Torá, que não estão nos 10 mandamentos, mas está na Torá. Jesus Cristo ele pega, ele liga, né, a lei e mostra que o caráter da lei não é aquela. O caráter da lei, ela revela a graça, ela mostra a graça.
Inclusive, no programa que vem, nós vamos mostrar sobre essa graça, sobre o aio, sobre a sombra do que haveria de vir, etc, etc. Agora, no Novo Testamento, qual é o mandamento que nós deveríamos seguir? Quais são os mandamentos? No Novo Testamento, nós vamos seguir a lei do Antigo Testamento? Será que nós devemos guardar os 10 mandamentos? Sendo que até o próprio Cristo, quando ele vai citar a lei, ele pega até partes que nem estão nos 10 mandamentos e pega outras partes da lei. Sim. Então, nós vemos que no Novo Testamento, a lei, os mandamentos que é citado no Novo Testamento, não é mais a lei de Moisés, não é os mandamentos de Moisés, mas sim são os mandamentos de Cristo. Essa interpretação que está correta dos mandamentos de Cristo não é mais o legalismo do Antigo Testamento, mas agora são as palavras de Cristo. Então, Marcos, no capítulo 12, no verso 28, os escribas vão chegar até o Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai dar uma lição aqui, diz o seguinte, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Aqui a gente vê que o escriba está fazendo um teste na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Será que ele conhece os mandamentos? Será que ele guarda os mandamentos? Agora ele vai dar a resposta. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi justamente aquele versículo que você citou, né, José Alder? A pessoa tem que primeiro colocar Deus em sua posição. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aí ele continua. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Então Jesus Cristo, ele resumiu, se toda a Torá resumida em 10 mandamentos, nas duas tábuas de testemunho, Jesus Cristo resume em mais 2 mandamentos. Então agora a lei é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Um amor ágape, uma coisa que não é encontrada em toda a Torá. Pelo menos eles não conseguiam ver aquele amor ali. O amor está lá, mas eles não conseguiam entender. Eles viam mais esse legalismo, né? O apóstolo Paulo ele vai nessa mesma linha em Romanos capítulo 13. No versículo 8 ele diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo está seguindo a mesma linha do Senhor Jesus Cristo. Porque quem ama não vai adulterar com a mulher do próximo. Quem ama não vai cobiçar. Quem ama não vai furtar. E Paulo ainda diz, e se há qualquer outro mandamento? Ele diz, se há qualquer outro que eu não citei aqui, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Agora eu vou fazer uma leitura de alguns versos no Evangelho de João e nas cartas de João. Eu acho bem interessante a forma com que João vê a lei. Ele sabe muito bem que existe a lei do Antigo Testamento, mas ele vê que a lei no Novo Testamento, no Novo Concerto, na graça, a lei são as palavras de Cristo. Você não olha mais a Torá, você olha a Cristo e o que ele ensinou. Então não tem mais aquele legalismo do Antigo Testamento. Vamos fazer a leitura aqui, primeiramente, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Diz o seguinte, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por meio de Cristo. E João, continuando, no capítulo 14, ele diz o seguinte, Cristo, né, Jesus, se me amais, guardais os meus mandamentos, não de Moisés. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aqueles mandamentos que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele deu aquela nova interpretação, mostrando ali o amor, né, o caráter do amor. No verso 21 de João 14,
Aquele que tem os meus mandamentos, não mandamentos de Moisés, os meus mandamentos, mandamentos de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. No capítulo 15, verso 10, ele continua. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 12 do capítulo 15 de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o mandamento de Cristo é o amor. E João, continuando a sua linha de raciocínio, lá na epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, ele diz o seguinte: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem que é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido quem? Jesus Cristo. Por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, conhecemos a Cristo se nós guardarmos os mandamentos de Cristo, não mandamentos de Moisés. No verso 4 do capítulo 2 de 1 João, ele continua. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, quem conhece Cristo, guarda os seus mandamentos. Mandamentos de Moisés? Não, mandamentos de Cristo. E lembrando que os judeus não conheciam Cristo, e não conhecendo Cristo, não poderiam guardar os mandamentos de Cristo. Então, os judeus não conheciam os mandamentos de Cristo, porque eles não conheciam Cristo. No capítulo 3, do verso 22, ele continua. E aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Os mandamentos de Moisés? Não, mandamentos de Cristo. No verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. No verso 24, aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, nisto conhecemos, que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. No capítulo 5, verso 2, nisto o conheceremos, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, amando a Deus e amando aos filhos de Deus, amando a Deus e amando ao próximo. No verso 3 do capítulo 5 de 1 João, ele continua, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. O mandamento aqui está tratando sobre o mandamento do amor. Na segunda epístola de João, no versículo 6, diz o seguinte, e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouviste, desde o princípio, é que andeis neste amor. Quando que foi apresentado o amor? Este amor foi apresentado quando? No princípio seria o Éden? Ou no princípio está tratando sobre ali o sermão da montanha, onde Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos sobre o amor? O pecado não está mais na lei, mas está no pensar. A partir do momento que a pessoa pensa nesse pecado, ela cometeu o pecado. Então, lendo novamente, 2 João, versículo 6, para a gente finalizar aqui, eu finalizarei a minha parte. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, no Sermão do Monte, é que andeis neste amor. Bom, o apóstolo Paulo, ele volta mais uma vez em Gálatas capítulo 5, versículo 14, dizendo que toda a lei se resume em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu gosto das palavras do Senhor Jesus, lá no sermão, em João capítulo 13, ele diz no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora o versículo 35 é interessante, porque ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos tiverdes amor um para com os outros. Então ele diz que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus se nós amarmos os irmãos. Não é se nós tivermos uma doutrina perfeita, não é se nós tivermos uma grande congregação cheia de muitas pessoas, não, mas é se nós amarmos uns aos outros, porque
conheço várias pessoas que têm um bom conhecimento da palavra de Deus, mas são rudes, são pessoas que não amam. E Jesus disse: o que vai fazer com que o mundo conheça que nós somos os seus discípulos é se nós amarmos uns aos outros. E ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É isso aí. Então há grupos aí que ensinam, né, que o selo de Deus está na lei de Deus. E eles dizem que a lei são os 10 mandamentos. E como nós dissemos aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo não faz tanta distinção dos 10 mandamentos, das 10 palavras, tanto dos outros mandamentos. Tanto é que no Sermão do Monte ele cita 10 mandamentos, alguns mandamentos dos 10 mandamentos e também alguns mandamentos do restante da lei, dos 613 pontos da lei. Então, o selo de Deus não está na lei, não está nos 10 mandamentos, está no Espírito que coloca em nós, e quando nós agimos nesse amor, que só é possível a gente ter esse amor quando Deus coloca o Espírito dele em nós, a partir da salvação, nós conseguimos ter esse amor ágape, esse amor de misericórdia. Tratar o outro como nós mesmos é um desafio para cristão. Imagina para quem não é cristão. Então é isso aí, nós temos que prestar atenção à maneira como o Senhor Jesus ensinou os mandamentos, né? Como princípios que se expandem para muitas atitudes que nós tomamos. E temos que observar direitinho como o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o passado. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Nos envie então a sua pergunta lá no Facebook. facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Ou você pode também enviar sua pergunta no WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!